Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre o recebimento e distribuição das proposições. Lembrando que tem uma aula somente de proposições aqui no canal. Certo? Proposições são as propostas, certo? Proposta de lei, proposta de emenda, enfim. Vamos aqui ao artigo 137, que fala sobre esse recebimento e despacho inicial das proposições. Como é que é a regra do registro e dessa distribuição? Toda proposição ela é numerada, certo, pessoal? Ela é numerada, datada e enviada. Enviada, o pessoal chama de despacho. Ela é despachada. Despachada quando tem um envio. Quando a sua encomenda que você pede no seu aplicativo, ela é despachada, quer dizer que ela foi enviada para o seu domicílio, certo? Aqui também acontece com as proposições, com as propostas de lei. Aí ela é despachada para onde? Para as comissões competentes. Cada comissão vai cuidar de um assunto específico, a gente já viu nas aulas anteriores. Então, é publicada também no Diário da Câmara e em cópias avulsas, certo? Para todos os deputados da comissão, ok? Dito isso, vamos aqui agora sobre a devolução. Quando essa proposição ela não faz não tem um assunto muito bem redigido, como essa proposição ela não é bem clara, ela é devolvida, certo? Quem tem esse poder de devolver? Justamente o presidente da Câmara. Ele tem o poder de devolver um projeto a seu autor, se ele não tiver um formato adequado, por exemplo, tratar de um assunto que não é de competência da Câmara, for evidentemente inconstitucional, certo? Que vai passar na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é ela que vai julgar a constitucionalidade do projeto, ok? E também tem recursos. Quando o autor ele discorda da fala do presidente, ele pode recorrer ao plenário. É sempre ao plenário, certo? Tem que ouvir primeiro a Comissão de Constituição e Justiça para saber se está de acordo com a Constituição e depois recorre ao plenário, sempre ao plenário. O artigo 138 fala da numeração e dos tipos de proposições. Tem a numeração anual, que a maioria das proposições faz isso, que as PECs, projeto de lei, resolução, recebe um número anual em séries específicas, a ser numerada. Artigo tal, tal, tal de 2026. Isso aí já é um número anual, certo? Que eles vão colocando uma série para seguir uma lógica. E é assim que chega a preposição. Se chegou a mais antiga, aquela mais antiga vai ficar como sendo a principal. Aí se chegou outras proposições naquele mesmo sentido, eles vão julgar apensadamente. A pensada é quando juntam um bocado de proposições que falam do mesmo tema para ser julgados na ordem do dia de forma igualitária, certo? Também tem as emendas. As emendas elas são numeradas por ordem de chegada também, e organizadas por tipo, como as emendas suspensivas, as emendas aditivas, tem também as emendas aglutinativas. A gente já estudou os tipos de emendas nas aulas anteriores. E por um artigo do projeto que se refere, certo? Tem também as identificação. O artigo também ele define detalhes como a identificação de um substitutivo, certo? Ó, o projeto que substitui outro integralmente são chamados os projetos substitutivos, ou a menção na casa de origem, ou seja, Câmara ou Senado. Isso também pode ser uma identificação. Esse projeto aqui é substitutivo daquele primeiro que teve na tramitação, certo? E aí o pessoal coloca isso aí para ajudar na identificar. O artigo 139 fala da distribuição dos projetos às comissões. Como é o caminho desses projetos, certo, pessoal? Então, primeiro, antes de distribuir, o presidente ele verifica se existe um projeto semelhante tramitando. Se sim, esses projetos eles são anexados, como eu falei, que são apensados, para tramitar juntos. E a votação, consequentemente, vai ser junta também. Como é que é as regras? Um projeto é enviado para as comissões de mérito, ou seja, comissões vão tratar daquele assunto. Aí tem também a comissão de finanças e tributação para ver se tem dinheiro, orçamento para que aquele projeto de lei ou que aquela lei se possa existir. Basicamente é isso. Um projeto de lei para aumentar o salário de determinada classe. Aí tem que ver a Comissão Financeira e de Tributação para ver se tem orçamento. Um projeto de lei que vai contra a Constituição. Aí passa para a Comissão de Constituição e Justiça ver a admissibilidade da constitucionalidade
que é obrigatório. Todas as leis têm que passar por lá, certo? A Constituição que mais trabalha é a Constituição de Justiça e Cidadania, certo? Também tem a ordem de tramitação. Os projetos eles vão passando de uma comissão para outra na ordem que devem se manifestar, certo, pessoal? Nenhum projeto ele será distribuído para mais de 4 comissões de mérito, ou seja, tem assuntos que abordam mais de uma comissão. Por exemplo, um assunto que envolva esporte, saúde e crianças e adolescentes. Vai passar pelas 3 comissões. Mas não pode passar por mais de 4. Porque senão todo mundo vai trabalhar muito em projetos. Se um projeto passar em todas as comissões, o tempo que ia demorar. Muito tempo, né, pessoal? Por isso que criaram essa regra aqui para passar no máximo em 4 comissões, aquelas mais importantes, certo, pessoal? Pode ser que o projeto aborde todas as comissões? Pode ser. Só que aí eles vão ver em quais comissões se encaixam melhor aquele projeto, ok? Quando tem urgência, a matéria urgente, ela pode passar conjuntamente por todas as comissões ao mesmo tempo, quando tem uma urgência. Aí todo mundo se reúne naquelas comissões para decidir aquela matéria, ok? O artigo 140 ela fala também do pedido de opinião de outra comissão. Como é que é o procedimento? O pedido ele é feito por escrito ao presidente da Câmara, especificando a questão, certo? E aí a decisão também cabe recurso ao plenário. Sempre quando o presidente decide alguma coisa, o plenário aqui responde, certo? Se vai abrir votação para sim e não, e aí o plenário decide, depois o presidente dá o seu parecer. O artigo 141 ele trata do conflito de competência. Se uma comissão ela se julgar incompetente, ou se um deputado também levantar dúvida, o presidente da Câmara ele resolve esse conflito. Diz, essa comissão aqui que vai fazer determinado parecer. Entendeu? Ele que diz a ordem lá para quem vai tomar conta de qual projeto, ok? E também tem o recurso. Sempre quando o presidente tomar uma decisão, cabe recurso ao plenário, ok? Vamos agora para o artigo 142, que fala da tramitação conjunta, que é aqueles projetos apensados. Qual é o objetivo? O objetivo é que quando tem projetos parecidos, semelhantes, evite aqueles projetos tramitem de forma parecida para leis parecidas também. Pode criar lei parecida, uma parecida com a outra, e até pode criar lei conflitante, né? Se aqueles projetos são bem parecidos, pode criar lei conflitante, se forem averiguados individualmente. Agora, o que eles fazem? Eles colocam pensado um juntamente com o outro para decidir conjuntamente criar uma lei só. Isso facilita até o trabalho deles, certo? Qual é o prazo para isso? O prazo só pode ser feito antes da matéria entrar na ordem do dia, para colocar em apensados, né? Quais são as regras de tramitação? Aquela tramitação que é de projetos apensados, ou seja, uma tramitação conjunta. O projeto mais antigo, ou seja, o primeiro que chegou lá, ele é considerado o projeto principal. Os outros anexados a eles são apensados, certo? Mas não pode se misturar, certo? Não pode se misturar. Tem o projeto principal e os projetos apensados. E aí a votação de todos os projetos apensados são incluídos na ordem do dia, nas mesmas sessão e votados juntamente. Se o projeto principal tiver um regime especial, ou seja, de urgência, os outros também vão ter esse regime de urgência, que é o mesmo assunto, ok? Vamos agora resolver questões sobre esse assunto. Questão número 1. De acordo com o artigo 137 sobre o despacho inicial e a devolução das proposições, assinale a alternativa correta. A presidência devolverá ao autor qualquer proposição que versar sobre matéria alheia à competência da Câmara, ou evidentemente inconstitucional, sem direito de recurso. Não. Sem direito de recurso, sim. Lembrando que qualquer coisa que o presidente decidir, recurso ao plenário. Alternativa B. Consideram-se distribuídos em os avulsos para todos os fins regimentais, apenas após sua disponibilidade física, não é disponibilidade física, é a disponibilidade digital, que a maioria dos projetos são digitalmente agora, né? Advindo da tecnologia. Então, não é apenas a disponibilidade física, é digital também, nas lideranças das comissões. A questão está correta, mas quando restringe aqui, ela fica incorreta, ok? Letra B, correta também. Alternativa C. O autor da proposição que tiver seu projeto devolvido
por inconstitucionalidade, ou seja, passou naquela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, aí diz que é inconstitucional. Pode recorrer ao plenário? Pode. No prazo de quantas sessões? Qual é a regra? São cinco sessões. Ouvindo a comissão, obviamente, de Constituição e Justiça e de Cidadania. Muito bem, a letra C está corretíssima. Nosso gabarito. Alternativa D. Toda proposição, após ser numerada e datada, é imediatamente despachada às comissões, sem necessidade de publicação prévia. Não, não, tem que registrar, galera. Tem que ter uma publicação prévia para aquela comissão, ok? Então, a alternativa D está incorreta. Alternativa E. A presidência só pode devolver uma proposição se ela não estiver devidamente formalizada, sendo vedado a devolução por vício de inconstitucionalidade ou antirregimentalidade. Então, está incorreta porque ela pode ser formalizada quando tiver uma inconstitucionalidade. Se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania disser, isso aqui está inconstitucional, por favor, refaça essa parte. Então, ela é devolvida. Não é vedada a devolução, é devolvida sim. A alternativa também está incorreta. E com isso ficamos com a letra C. Segunda questão. Vamos agora para a segunda questão. Conforme o artigo 139, que trata da distribuição de matérias às comissões e da tramitação conjunta ou por dependência, assinala a alternativa incorreta. Ela quer que a errada, certo, pessoal? Qual alternativa está errada? Alternativa A. A distribuição de matérias às comissões será feita por despacho do presidente dentro de 2 sessões após o recebimento da mesa. Isso mesmo. O presidente ele despacha, certo? Dentro de 2 sessões. Por quê? Porque o presidente ele só olha e diz, pode ir. Então, ele, após o recebimento da mesa, ele despacha em 2 sessões. Ok, tá correto. Nenhuma proposição será distribuída por mais de 4 comissões de mérito. A gente viu na aula, isso mesmo. Não pode ser mais de 4, por quê? Porque senão vai demorar muito tempo para uma proposta ser aprovada. Por isso que eles colocam esse limite. Quando uma questão traz mais de 4 comissões, eles decidem lá quais são as comissões mais importantes e colocam para tramitar nessas comissões, ok? Aplica-se também, quando for o caso, a criação da comissão especial. Quando o projeto é de urgência, todas as comissões ela pode decidir conjuntamente naquela data marcada, ok? Então, a alternativa B também está correta, não é nosso gabarito, né? Lembrando que a gente quer a incorreta. Alternativa C. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sempre se pronuncia sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, judicialidade, regimentalidade e técnica legislativa, mas não sobre o mérito. Isso mesmo, pessoal. Não sobre o mérito, isso aqui, até aqui estava certo, A letra C parece que é nosso gabarito. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania sempre se pronuncia sobre os aspectos de constitucionalidade, sim, legalidade também, judicialidade também, regimentalidade também, técnica legislativa, sim. Ela tem mérito para falar sobre tudo isso aqui? Tem. Então, aqui está dizendo que não sobre o mérito. Deixa a questão incorreta só esse final. Até aqui, se a pessoa batesse o olho, estava correto. Mas chega aqui no final, incorreto. Nosso gabarito da questão até agora é a letra C, que ela quer incorreta, ok? Vamos para a letra D. A remessa de proposição distribuída a mais de uma comissão será feita diretamente de uma a outra, na ordem em que tiver de se manifestar-se, com os necessários regimentos de acompanhamento. Correto, isso mesmo. A tramitação conjunta ou por dependência de proposições da mesma espécie, idêntica ou correlatas, elas podem ser requeridas por qualquer comissão ou deputado ao presidente da Câmara. Isso mesmo. Quando tem aquela dependência, aquela mesma espécie, elas são apensadas, certo? Pode ser requerida por qualquer comissão ou deputado, certo? Então, a alternativa também está correta. A única errada aqui é a letra C. Vamos para a terceira questão. Essa daqui vocês deixem no comentário qual é o gabarito. O deputado Gustavo apresenta um projeto de lei que declara a língua portuguesa como patrimônio cultural e imaterial do Brasil e estabelece diretrizes para sua
Preservação. A mesa diretora, ao receber a proposição, identifica que a matéria já é objeto de uma lei federal em vigor, certo? E que o novo projeto é, na verdade, uma repetição do conteúdo já legislado, além de ser formalmente incompleto. À luz do artigo 137 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinala a alternativa correta sobre a ação que a presidência da Câmara deve tomar. Alternativa A. A presidência deve numerar, datar, despachar o projeto às comissões competentes, a CCJ, CCJC e CFT, que é a Comissão Financeira e Tributária, pois toda matéria apresentada deve seguir o rito normal. Alternativa B. A presidência deve devolver o projeto ao autor, pois ele não está devidamente formalizado e em termos e tratar também de matérias evidentemente inconstitucional ou antirregimental. Alternativa C. A presidência ela deve submeter a decisão sobre a constitucionalidade da matéria ao plenário imediatamente, antes de qualquer despacho às comissões. Alternativa D. A presidência ela deve enviar o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para que esta decida sobre a devolução ou o trâmite da proposição. E, por fim, a alternativa E diz que o deputado Gustavo pode recorrer de decisões de devolução ao plenário no prazo de 5 sessões e a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania será ouvida sobre o recurso. Qual alternativa está correta, pessoal? Deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com o amigo que está estudando por regimento interno. E é isso, pessoal. Espero